Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana Palácio e está começando mais um Palco Papo. Estou aqui com duas convidadas maravilhosas, mas antes, essa é a Ana. Eu sou a Ana Beck. Achei que a gente não se apresentava, gente. Eu sou a Ana Beck. Eu sou a Lai Ribeiro. Hoje eu tô aqui com duas convidadas, que é Cláudia Melli e Fábia Esper. E, bom, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre vocês e divulgarem o @, divulgarem o que vocês quiserem divulgar um pouquinho, pra gente dar início no nosso programa. Deixa eu ser puxa-saco um pouquinho. Eu queria dizer que eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Pra quem não sabe, muita gente não sabe, né? Maioria A Cláudia, não sabe. ela foi nossa professora. Ah lá, já tô fazendo se apresentando por ela. Boa tarde. Mas ela foi a nossa professora no 3º período. A Fábia Esper é uma grande amiga minha e hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é os chakras. Então, assim, tô muito feliz que vocês estejam aqui, sejam muito bem-vindas e espero que a gente tenha um papo gostoso, então podem se apresentar. Vamos começar por ordem alfabética? Cláudia, se apresente, é mais fácil. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. E, bem, eu sou professora da CAU, né? Fui professora de vocês lá. Também dou aula na SES Gran Rio, na Faculdade SES Gran Rio. Dou aula na Santa Úrsula, também na arquitetura e na psicologia. E essa minha pesquisa dos chakras vem desde o mestrado. Foi uma descoberta no mestrado. E isso foi em 2011 que eu comecei. E venho estudando sobre isso até hoje. Muito bom. Bom, gente, eu sou a Fábia. Pode encostar mais um pouquinho. Aqui assim? Porque senão não sai som. Tá, eu sou a Fábia, eu trabalho com análise junguiana e venho trabalhando com os chakras por conta de uma trajetória aí na parte de meditação, de autoconhecimento. Então, desde que fui a um retiro, fiz um dia de cada chakra, de muitos exercícios corporais, muitos exercícios também de liberação emocional, a gente chama de self-inquiry, que é autoinvestigação, autoinvestigação ligada, relacionada também ao corpo, juntando corpo, mente, emoções. Trabalho com astrologia também, trabalho com os arquétipos do tarô, enfim, trabalho dessa maneira mais simbólica. E os chakras é uma das vivências que eu também faço, utilizando muito do corpo, utilizando muito das emoções, enfim. É muito nessa linha mais de autoconhecimento, mas eu acho que casa muito, né? Sim, a pesquisa que eu faço nas faculdades, inclusive na psicologia, é no autoconhecimento. Porque a gente entende que o ator e a atriz precisam, antes de tudo, se conhecer para, então, já dizia Stanislavski, né, lá atrás, que ele precisa, ela, desse trabalho sobre si, né? Então, é totalmente baseado no autoconhecimento. Que bacana. Bom, gente, a Cláudia já entregou o podcast, então a gente acabou por aqui. Gente, antes de tudo, como vocês têm um segmento muito parecido, a gente tem algumas perguntas aqui que, em alguns momentos, pode ser mais direcionada para uma ou para outra, mas eu gostaria que vocês se complementassem um pouco. A Fábia, como ela já falou, ela é taróloga também, eu tenho uma perguntinha aqui que... na Comédia dell'arte, eles trabalhavam, faziam estudos através do tarô também. E eu gostaria de de fazer uma pergunta de como que os arquétipos dentro do tarô poderiam me ajudar na construção de um personagem, por exemplo. Né? Porque a gente tem alguns estudos e ao meu ver, isso me facilita mais na construção. Eu acho que é uma coisa mais quase que palpável para mim, sabe? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente mais sobre os arquétipos, por exemplo. Porque através dessa simbologia, através dos símbolos, você consegue se conectar muito mais com a emoção, com a história, né? Então, assim, a gente tem arquétipos enraizados lá dentro. É que o tarô, como uma forma aí, uma metodologia, a gente fala, né, daquela jornada do herói, a jornada do louco. No tarô você tem todas as histórias, todas as nuances que o ser humano passa aqui ao longo da nossa vida. Então tem desde ali do começo, quando ele ganha uma mente, no mago. Então todos os aspectos do mago, o que ele representa no lado luz, no lado sombra, passando pela imperatriz, que é a grande mãe. Então, a morte. E nos menores. Os menores, eles vão dar os arcanos menores, né, que são os 4 elementos. Então, eles vão dar a tônica dos detalhes da vida.
Então, a pessoa que ela é mais água, que ela é mais sensível, uma rainha de copas, né? A rainha de copas, ligada às emoções. Então, tudo isso é muito mais palpável para vocês, realmente. Você falar, até atrelar ao mito, né? Então, Helena de Troia, na Rainha de Copas, por exemplo, né? Que é aquela mulher que tem a alma, onde o homem se espelha, ou aonde o outro ser que tem aquela complementaridade vai se espelhar, né? Então, eu vejo os símbolos, a simbologia mesmo, dos arquétipos do tarô muito rica, muito completa. Eu acho mais prático. Eu gosto, desde que eu descobri isso, que não faz muito tempo, inclusive, eu acho que... eu falei essa palavra. Eu acho que é prático. Para mim, é muito mais fácil entrar dentro da psicologia de um personagem quando eu começo a pensar em arquétipo. Então, fica a dica. Se alguém ainda não pensou nisso, tá aí a dica para vocês, tá bom? Eu queria até complementar, Claro. porque tem uma técnica chamada Lucid Body, que é da Faye Simpson, que ela ela trabalha com atores, atrizes lá em Nova York, e ela vai muito pelo trabalho do Jung. Ela trabalha com os chakras, e aí, então, por exemplo, o chakra, o Romeu, do Romeu e Julieta, ele tem como persona básica dele, o chakra do coração explodido, né? E, então, ela trabalha com essas ideias de persona 1, persona 2, de sombra e de arquétipos também. Então, eu não trabalhei com vocês isso, porque, geralmente, primeiro Gente, período... desculpa te interromper, vou só pedir para vocês chegarem um pouquinho mais perto do microfone. Se vocês pegarem aqui pelo braço, vocês podem puxar, só porque interfere ali no som. Tá. Então, no primeiro período, eu trabalho mais autoconhecimento, mas no segundo período, quando eu pego uma turma 2 vezes, aí eu trabalho criação, quanto mais quando é drama realista, eu trabalho justamente com esses princípios de composição de personagem. Então, chakra básico explodido com quarto chakra implodido, né? E assim, e com os arquétipos e a sombra também. Me deu uma pira de criar uma dramaturgia toda baseada nisso, assim. Eu acho que isso, com certeza, é algo que Total. super funciona, assim. Total. Porque eu acho muito incrível, porque vocês se complementam muito no que vocês estão falando. E toda carta do tarô tem um lado luz e um lado sombra, né? Assim como na vida, assim como os personagens que a gente constrói. Puxando esse gancho, Claudinho, eu queria te perguntar... O que você enxerga de diferencial no trabalho dos chakras, na construção e na descoberta de uma personagem, assim? O que eu acho legal no sistema, porque ele ajuda a gente, primeiro de tudo, a analisar um personagem. Então, a gente... É uma lente, é uma forma, é uma perspectiva de conhecer um personagem. Então, você conhece o personagem a partir dessa perspectiva. E depois, você utiliza de técnicas corporais, né, de impulsos que vêm de cada um desses centros energéticos para a criação, para entender as energias por onde passam esse personagem. Como nós não somos uma coisa só, né, nós somos várias camadas, várias personas, os personagens também. E aí isso ajuda também a gente trazer um personagem que é mais... múltiplo, Tem né? mais nuances, né? Que tem muitas acessa nuances. mais. Porque se você trabalha uma persona 1 que tem determinada energia, é persona 2 muito diferente, uma outra energia completamente diferente, o que acontece? Você ganha camadas entre uma e outra, nuances, né? Cores diferenciadas que vão trazer essas várias camadas que nós temos. Né? Isso é bastante de que Grotowski dizia com o treinamento de clown, né? Porque são muitas camadas do descobrimento do eu interior com o eu exterior que cai justamente nessa parte que a gente está falando, que são os chakras, né? Que, assim, eu lembro que quando eu comecei a aula com a Claudinha, eu acho que ela não gostava muito de mim. Porque eu ficava assim, eu particularmente achava que eu não ia conseguir desenvolver meus chakras. Eu tinha essa coisa na minha cabeça de que eu não ia conseguir desenvolver. Mas, gente, eu juro por tudo, que quando depois a gente foi desenvolvendo, e a Cláudia é uma pessoa incrível, quando a gente foi
tendo as experiências e a gente foi fazendo negócio, eu tinha um corpo muito duro, muito preso. E com o tempo que eu fui vendo aquilo, a gente estava fazendo um trabalho muito de chakra sexual na época, de coração. E conforme a gente foi fazendo aquilo, eu acho que não só a minha parte de ator criador, mas a minha parte de ator... não só a minha parte de ator personagem, mas a minha parte de ator criador despertou um sexto sentido. E essa é uma parte que eu sou muito grata, porque realmente tirou muito lado cético que eu tinha na minha cabeça sobre essa parte. E olha que eu sou uma jovem mística. Mas eu acho que é um pensamento unânime da turma, eu acho. Foi muito marcante as aulas, porque é isso. Foi um autoconhecimento muito doido, né? Porque eu falo por mim, particularmente. Eu estava acostumada a viver numa frequência muito doida de recebe, dá, sem processar. E eu acho que trabalhar os chakras ajuda nisso, a processar. Eu vou pular, posso pular uma pergunta, porque pra gente continuar nesse mesmo viés? Pode. Vou perguntar para a Cláudia. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas eu gostaria de conversar mais, que foi até o que você trouxe já de início, que estudar os chakras, isso auxilia para a gente, qualquer pessoa, independente da área que ela tenha, mas como a gente está aqui mais voltada para a atuação, eu acho que se estudar através dos chakras, eu acho que, para mim, é um acesso muito mais fácil entrar nessas emoções. E é nisso que quanto mais você cava, mais você vê que não se conhece, porque é isso, a gente tem infinitas janelinhas. Enquanto pessoa. Quanto pessoa, sabe? E eu acho que isso é extremamente necessário, porque não tem como eu também colocar uma verdade cênica, não tem como eu não tem como eu colocar uma vulnerabilidade no meu personagem ou em mim mesma se eu não conhecer muito. Muito não, se eu não conhecer o mínimo de mim, ou do que me toca ou do que me nutre. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa importância pra gente. Então, nós, como dizia Reich, nós temos várias couraças, né? E ao mover o corpo, a gente vai liberando essas energias que estão presas. Algo aconteceu na sua vida que, por algum motivo, você, para se defender, você travou ali, né? Então, digamos... teve uma questão que você se sentiu abandonado, você vai fechando o chakra do coração. E o ator, ele precisa... A verdade cênica que você falou está aqui, né? Está no chakra do coração, que é o que há de mais profundo em nós. Sim. Se o meu chakra do coração está fechado, como é que eu vou jogar na sinceridade e no sentimento mais profundo em cena? Não vou. Total. Então, esses trabalhos, eles são corporais, eles ajudam a ir liberando essas energias. Tem a história de um ator que estava com muita dificuldade de fazer um personagem feminino e era no Ópera do Malandro, e ele tinha que fazer aquela música O Meu Amor, que eu esqueci o nome da personagem. E ele não estava conseguindo fazer, ele foi fazer uma massagem tântrica, que é bem sexual, né? A questão dele ali era um bloqueio no chakra sexual. Ele foi muito inteligente em ir numa massagem tântrica. Ele não teve nenhum prazer ali, ele chorou, porque ele liberou alguma questão que estava presa ali, e ele disse que, a partir daquele momento, ele conseguiu... entender o personagem e seguir a pesquisa com muito mais verdade, né? Muito bom. Você quer complementar alguma coisa? Eu vejo você também, essa linha corporal, né? Reich, Lowen, essa questão da couraça para o ator. Então, quando você está mais encouraçado, é muito mais difícil você atingir aquele sentimento, aquela emoção. Então, quanto mais você vai liberando o seu corpo, que eu acho que é o que aconteceu com você também, foi total. porque tem uma liberação, né, nesse trabalho corporal. Então, foi um descobrimento total. Exato. E um chakra vai conectar com o outro. Então, por exemplo, o sexual, ele conecta muito com a nossa expressão, porque aqui a gente gera, então vai a expressão. Então, uma coisa vai complementar com a outra. E aí, eu achei fantástico como você lida, né, o explodido, né, que você fala, o implodido. A gente fala um pouquinho diferente, mas achei muito interessante, porque aí você pode analisar como ele está em cada um.
Né? Se o Exatamente. coração... Porque o Reich, ele fala isso e o Lowen também. Você vai até a tua postura, né? Então, a pessoa que tem o coração fechado, ela vai aqui, ó. A pessoa que tem muita raiva, isso aqui dela vai pra frente. Ela tem aquela... Então, isso Ih, tudo... eu tenho isso, hein? Ih, filha, É bruxismo. bruxismo aqui, gente, ó. Eu tenho isso. Eu tenho... Ih, eu tô morrendo, gente. É a questão com a raiva. E aí, tudo isso, você vai trabalhando a partir do corpo, a partir desse lugar mais de... da expressão mesmo que o ator tem. Eu acho fantástico, porque você vai ali em camadas, porque são áreas, né? Os chakras, eles vão falar dessas áreas. Eu acho muito interessante você colocar essa analogia, né? Da área que você está com o sentimento que tem em cada chakra. Assim, acho fantástico. E é interessante esse negócio que você deu o exemplo do ator que fez a massagem e tal. Cara, eu acho que eu nunca fui tão grata por ter 2 pés e andar como eu fui na época da sua aula. Porque a gente fazia umas massagens nos pés. E aí, isso meio que traz uma consciência para partes que você não olha, sabe? E ali parece que nessa consciência toma uma dimensão o teu corpo. E aí você começa a transformar o teu olhar sobre o teu próprio corpo também. Eu passei por esse processo. Aí parece que sim, a energia é liberada, parece que você fica mais leve. Então, eu acho que é isso, essa consciência de fato, né? Porque acho que a essência desse chakra é isso, é a consciência para si, para o que você tá sentindo e até para validação disso que você sente também, seja bom ou não, como nas questões de luz e sombra que a gente estava falando, né? Eu acho que quando a gente puxa esse gancho da consciência de si, a gente entende que é impossível você... Porque, né, uma das premissas do nosso trabalho enquanto atores é se conectar com o outro. E na vida também, né? E não existe a possibilidade de você tentar conhecer o outro, tentar acessar o outro, se você não tem nenhuma percepção de quem é você e de como você se porta, né? E eu sinto que o mais... Pra mim é um papo que a gente podia ficar horas e horas aqui. Porque uma das coisas mais incríveis desse trabalho dos chakras, pra mim, foi a profundidade disso. E são coisas que eu acho que até hoje eu nem tenho tanta dimensão, porque é muito profundo. A quantidade de caminhos e vieses? Não sei o plural de viés. Não sei porque tentei. Não sei porque tentei puxar essa palavra. A quantidade de vias que você pode seguir através desse estudo para a vida, para a atuação, para o corpo, é tão profundo e a gente começa a perceber como a gente age. Isso que a Fábio falou da raiva, do coração, eu já fiquei assim, gente. Eu sou meio assim, eu sou meio assim, eu sou meio... Eu acho incrível, eu acho um estudo fascinante que poucas pessoas conhecem, assim, principalmente na construção de personagem. Eu acho que é um estudo Sim, que... tá abrindo agora, né? Sim. Tem mais gente começando a trabalhar, a falar. Até ainda é um tabu em alguns lugares. Por exemplo, na psicologia, eu fui proibida de falar. Porque eu fui denunciada no Conselho de Psicologia, porque não pode falar sobre isso, porque a menina reclamou com o coordenador não disse que não tinha problema. Reclamou com o reitor disse que não tinha problema. Ela foi no Conselho de Psicologia. E aí, então, hoje, eu não falo mais a palavra chakra em sala de aula, mas eu faço todo o trabalho, porque eu posso falar de partes do corpo, da energia, o que é a energia dos pés, da perna, do aterramento, né, do medo. Onde é que está localizado o medo? Está no períneo. É só a gente olhar para um cachorro e ver o cachorro com o rabo entre as pernas. Então, tudo... Eu não preciso falar dessas palavras... Eu não preciso falar a palavra chakra para trabalhar com eles o tempo inteiro, porque está em nós. É de uma cultura muito antiga, né? Tem mais de 7.000 anos esse estudo, mas ele é porque é uma cultura muito sábia e que entendeu o que está em nós. Por isso que perpetua até hoje. E hoje está se falando mais disso porque hoje a gente tem menos preconceito do que tinha há 10, 15 anos atrás. Então, a tendência é cada vez as pessoas conhecerem mais, falarem mais, entrar mais no trabalho do ator, mais gente pesquisando. Agora, Grotowski, Stanislavski já estudavam os chakras, né? Jung estudava os chakras, só que não podiam nominar. Mas o Stanislavski estudou yoga. Yoga, o sistema de chakras advém do yoga. O Grotowski tinha teorias e teorias
a respeito dos chakras, mas ele não falava essa palavra, entendeu? Mas o trabalho, o que o Grotowski fala do elevador, que sobe e desce, energias mais densas, energias mais sutis, que é um texto bem famoso dele, é o sistema de chakras. Que incrível, cara. Aham. Que incrível. É porque realmente as pessoas. Ainda assim, né? Já melhorou bastante, mas as pessoas são dotadas de preconceito, realmente. Mas é uma coisa tão real que você pode abordar de outro jeito que a pessoa vai sim ceder, ela vai se abrir. Pois Porque é. é só uma camada muito grossa, E sabe? É uma E era- simbologia, né? E era só a questão de nominar. Nomenclatura e acabou. Exatamente. As E pessoas a odeiam gente rotular. pode ver, por exemplo, sabe por onde eu vou, que super funciona? Nas frases populares. Por exemplo, fulano é pé no chão, ciclano tem jogo de cintura, Rei na barriga. tem rei na barriga. Cabeça nas nuvens. E aí, cabeça nas nuvens. E isso tudo tá no popular. Então, eu vou por aí, entendeu? Então, não tem como. É uma sabedoria que todos... Estou com o coração apertado, estou com o coração partido, né? Tudo isso tem a ver com os chakras. Estou com um bolo na garganta. Total. E vocês falam muito sobre essa quebra das... A gente tem muitos fãs aqui. sobre sobre os padrões e a quebra desses padrões. Numa história, um ator precisa aprender a se reinventar, assim como no improviso, transformar, se doar, ser vulnerável. Fábia, qual caminho assim você recomendaria para se tornar mais volúvel? Na verdade, a pergunta serve para as duas. Eu vou começar pela Fábia. Você diz mais vulnerável, né? Exatamente, para ser mais receptivo. Em termos de chakras, eu vejo que é a conexão primeiro com a respiração. E a respiração, ela vai trazer essa oxigenação e ela vai fazer você entrar mais em contato com as emoções, com os sentimentos e principalmente aqui, a respiração no peito. Então, é um trabalho mais aqui, no chakra do coração, de expansão, né? De você conectar com o peito mesmo, com o coração. E todo, E aí, perdão. E todo o nosso trabalho de ator também está muito pautado na respiração, né? É o que não o que mais fala, mas a gente ouve isso o tempo inteiro, né? sim. E quanto mais profunda, mais você conecta com a tua vulnerabilidade. E aí você pode conectar com outros, né? Então, aqui, coração, aqui, né, onde a gente tem o frontal, que é o teu poder de visão, a tua intuição. O lado mais, porque a gente tem duas pétalazinhas, né? Se a gente for falar em termos de chakras mesmo, um que é ativo, que é o seu pensamento mais racional, aquele lado ativo, e o receptivo, digamos assim, em termos simbólicos. Então, conexão com o silêncio, com esse lugar da receptividade mesmo. Né? E o coração, eu vejo mais aqui no coração, a respiração no peito, a respiração nesse lugar aqui, né? Nessa região dos sentimentos, do medo, das emoções, da vulnerabilidade. Aí, passando para você. E tu pode também trabalhar a respiração num movimento ascendente e descendente, vindo desde lá da base dos isquios, inspira pensando em além do topo da cabeça, expira descendo, porque assim você vai ativando todos os chakras, eles vão se comunicando, vai abrindo fluxo, né? Porque aqui nós temos 2 grandes canais de energia que passam pelo centro do corpo. Então, quando a gente ativa conscientemente a respiração e como se fosse uma luz que passe por esse canal todo, a gente está ativando e comunicando, criando essa comunicação entre cada um, porque eles trabalham todos juntos, né? Os centros energéticos, às vezes a gente tem deficiência em um, está com o outro mais em excesso, mas fazendo esse trabalho, por exemplo, a gente aos poucos vai equilibrando também. O Tudo é sexual da prática. Ana é bem implodido, né, amiga? Implodido? Sim. O que é implodido? O chakra sexual da Ana é não muito parece. implodido, O meu é tadinha. bem implodido. Dá Falou dó. que não parece. Ih, Até Ana, ela reparou. aí, ó, é difícil. Gente. Mas eu acho que, complementando, ó... Deixa eu falar um pouco. Gente, não dá, desculpa, eu me não. Eu empolgo. vou ter que te cortar um pouquinho, porque a gente vai ter que... Nosso tempo tá acabando. A gente só tem mais 5 Você minutinhos. censurou meu chakra laríngeo. Tem uma pergunta aí. A Ana vai apresentar. Tá, fui censurada. Acontece. Vamos continuar esse podcast no Instagram depois? Não dá Sim, pra ficar só com até isso aqui, porque não, gente. eu acho que isso é muito interessante das pessoas também entenderem, porque acho que tem muita gente que também não entende exatamente o que eu tirando o nosso público de burro, não é isso? Mas é porque eu sei que é um estudo que poucas pessoas conhecem e eu acho que
trazer vocês para também explicarem a visão de vocês sobre o que são os chakras, como funciona cada chakra. Acho que pode ser uma boa. Deixando aí o convite aberto. A gente tem uma brincadeira, é porque a gente sempre traz quadros, a gente espera que vocês gostem. Que é... A gente que nomeou, né? No caso. É chakra ou é moda? A gente vai trazer algumas perguntas e vocês vão dizer... Não precisa elaborar tanto o que é a opinião de vocês, assim, no sentido de, tipo... Ping-pong. É, uma coisa mais Dinâmica, né? bate-bola Marília Gabriela, entendeu? Quer começar? Pode ser. A gente vai falando, cada um vai falando uma. Aí a gente vai começar. Vamos lá. Tomar banho de sal grosso em lua cheia. É chakra ou é moda? Eita. Não quero spoiler. Ih, não sei mesmo. O que você acha, Fábia? Eu acho que depende da pessoa, né? Não pode, né? Tem que ser moda ou Não chakra. sei, você que sabe, fala aí. Tem que ser rápido, ó. Chakra ou é moda? Vai dar um descarrego, né? Nas Eu acho que é emoções. chakra, eu não acho que seja Acho que é moda. chakra. Acho que funciona. É, pode funcionar. Não cortar o cabelo na lua minguante. Se você não quiser que ele cresça. Gente, é chakra. Isso não dá Não pra é moda? colocar. Não é moda? amiga. Não é moda. Olha Achava lá, que era olha lá. moda. Dar cristal de presente. Chakra. Usar japamala da Shopee. Ela não vai saber. Só se tiver 108 contas. Mas não tem umas que tem menos contas? Então, mas... É da Shopee, né? É que tem menos contas. É feito por chineses, não budistas. Puta merda. Reclamar de Mercúrio retrógrado e nem saber que planeta que é. Moda. Só beber água energizada. Moda. Moda. Total. A Cláudia deu uma Pelo amor de Deus. Olha lá, pensou. Ajuda. Botar um cristalzinho dentro da água. Aí, ó, Olha, vou mas vai experimentar. Falar namastê pra agradecer as pessoas. Fala, Cláudia, fala. Vai ser cancelada. Não, pode falar. Você acha moda? Acho que é moda. Ai, que bom, que eu também acho. Se purificar com incenso de R$2 da banca de jornal. O que você acha? Né? Intoxicação? Remove todas as impurezas. Eu, meus 57 encosto contra um incenso de R$2, amo. Lavanda. Que isso? Tatuar resiliência e ser o cão? Porra. Compreensível. Conheço gente que tem. Muita coisa. Tatuar resiliência. Moda. É moda. Cláudia Blue. Tapar o umbigo com uns paradrapos band-aid. É chácara total. Amor, Faz total. sentido. Funciona. Funciona. Eu já Chácara. tapei. Mas tem gente que se colocar um band-aid no E umbigo implode, vai né? implodir aí legal, tá? Tem uma galera que implode. É você? Sou eu? Fazer story meditando. Moda. Fazer mapa astral de ficante. Eu gasto todo o meu dinheiro jogando tarô pra ficante. Gente, Conheço eu pessoas procuro, aqui. toda vez que eu conheço alguém, eu chamo a Fábio e falo, faz o jogo do espelho que eu quero saber o que a pessoa tá sentindo por mim. Tô mentindo? Fábio, a gente precisa conversar depois. Faz as últimas pra eu terminar. Comprar a espada de São Jorge pra limpar o ambiente. Chakra. Chakra total. Chakra total. Vai lá. Achar que tudo é intuição. Moda. Ter floral de todos os tipos. Eu tenho. Eu também tenho. É chakra. Eu tenho alguns também. Ai, gente. Gente, infelizmente, a gente vai ter que estar ficando por aqui. Vai. Mas acompanhem a gente nas nossas redes sociais, @palcopapo, no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube. E também sigam a Cláudia e a Fábia lá no Instagram e no YouTube. E aonde for que elas falarem que tem que seguir, você segue, porque segue a sua intuição Um minutinho. também. Ó. Divulga o Instagram de vocês, Rapidex. claudiameli.amor. Ah, que bonitinho. O meu é fabia.esper. Arrasou. Gente, a gente com a boca cheia aqui pra falar, ó. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso papo foi um pouquinho curto hoje, mas eu quero muito que a gente tenha um café depois, não sei, de vocês voltarem aqui, porque, como a gente pôde ver, é um assunto que se estende. E, para além, eu acho que é um assunto Milhão de muito vias. importante.
Obrigada por cortar meu raciocínio. Acho que é um assunto muito importante que, pelo menos para as pessoas da minha vida, assim, do meu ciclo, que eu levei esse assunto de uma forma diferente, abordando de uma forma diferente, eu senti essa receptividade, assim, que é muito importante, sabe? E a gente sempre gosta de cuidar daqueles que a gente tem carinho, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso para vocês. Espero que nos encontremos de novo para trabalharmos algumas coisas. A Fábia tá aí, ó, para fazer um curso agora dos chakras, uma vivência dos chakras. Eu vou participar com toda certeza, e né? o livro da Claudinha, inclusive, que tá ali. Sim, divulgue, apresente o seu livro, Então, Cláudia. tem um livro que é minha pesquisa de doutorado, Autoconhecimento através dos Chakras, e que está na internet, à venda. Né? E que tem várias práticas, sugestões de muitas práticas corporais e vocais. Já vou Arrasou. procurar. Então Bom, é gente, isso. foi isso. Muito obrigada. Não, gente, a gente queria muito agradecer. A gente sente que o papo tenha sido um pouco mais curto, mas a gente espera que vocês possam voltar e que a prática dos chakras se estenda para muitas e muitas pessoas. Muito obrigada. Esse isso, foi gente. Obrigada. Obrigada, meninas. Palco Papo.